Estamos aqui com muita alegria com Dom Pedro Luiz Stringini, bispo da Diocese de Franca, que está dando uma entrevista toda especial para a gente aqui no programa. E eu gostaria de perguntar para o Dom Pedro, a sua missa final vai ser celebrada dia 11, aqui em Franca? Eu, desde que recebi a notícia da minha saída, estou cumprindo a minha agenda, estou com a agenda muito cheia, como aliás estaria cheia até o fim do ano, e até já com coisas para o ano que vem. Então eu estou cumprindo a minha agenda, onde eu vou passando, a gente vai crismando ou celebrando, e claro que já é sempre um momento também de despedida. Mas os padres quiseram, foi até o Monsenhor Zé Geraldo que organizou, quiseram um momento para toda a diocese. Como nós temos sempre a festa da família, tivemos em agosto, são aqueles momentos bonitos lá no Pedrocão, achou-se por bem também um momento agora que fosse de ação de graças. A palavra despedida eu sempre acho muito forte, eu fico abalado com essa palavra. Então, estamos dizendo que é um momento de ação de graças. Eu tenho muito a agradecer ao povo daqui, a esse tempo, a Deus por esse tempo que eu vivi aqui. Então, nós vamos sim nos reunir no Pedrocão, às 3h30 da tarde, no dia 11, que é um domingo. Vamos nos reunir e celebrar juntos, mais uma vez. Eu vou ter muita alegria de me encontrar com o povo da Diocese de Franca. Depois disso, eu ainda tenho mais uma semana aqui, porque a minha última atividade mesmo vai ser com os jovens no dia 18, que é no domingo seguinte, o DNJ, Dia Nacional da Juventude. Eles vão ficar juntos o dia inteiro, os jovens, cerca sempre de 1000 jovens, por aí, um pouco mais, e vai ser lá no Jardim Santa Mônica, comunidade, ao lado da comunidade Santa Paulina, comunidade Odie, comunidade Santo Expedito, lá que os jovens vão se encontrar. E à tarde, às 3h, no dia 18, haverá essa missa, eu vou presidir essa missa, então será mesmo o último momento, depois dia 19, então aí eu vou de mudança para Mogi. Mas depois do dia 8 de dezembro eu vou estar aqui de novo para celebrar a Imaculada. Então, o momento forte, vamos dizer, da gente se encontrar com todos, será este dia 11 lá no Pedrocão. Curiosidade é que o Dom Pedro Luiz foi pároco de uma igreja de Nossa Senhora da Conceição, bispo de uma igreja, né, cuja igreja principal é da Imaculada Conceição também. É verdade. A última paróquia que eu tive lá em São Paulo, na Praça Silvio Romero do Tatuapé, paróquia Nossa Senhora da Conceição. Aqui, a diocese, ela tem como patrona Nossa Senhora da Conceição, que é patrona da nossa catedral, que o ano que vem completa 100 anos a catedral. A diocese não tem tudo isso, mas a igreja sim completa a matriz, por isso que o povo chama de matriz, completa 100 anos. E em Mogi, a padroeira é Santana, e aqui nós temos a paróquia Santana. E aqui, cada vez que eu ia na paróquia Santana, lá tem uma belíssima igreja aqui na paróquia Santana, aqui em Franca, no aeroporto. E cada vez que eu ia lá, eu sempre dizia: hoje estou celebrando aqui nesta grande catedral de Santana, né? E agora a minha catedral lá vai ser Santana também, são as coincidências. Certo. Dom Pedro, o senhor tem ideia de quando como é que chama? A Anunciatura? A Anunciatura vai nomear um novo bispo para Franca? Não, tem uma previsão? A gente não sabe, mas normalmente sabe que demora uns 5 meses por aí. Então eu penso que a partir do momento que eu sair, aí começam as consultas, começa o processo. A partir do momento que eu sair, começa o processo, eu penso que demora uns 5 meses. Esperamos que seja para Páscoa do próximo ano, né? Que seja uma notícia de Páscoa. Nesse período, Dom Pedro, quem fica no seu lugar como substituto? Isso mesmo, uma boa pergunta. Assim que eu sair também, eu tomo posse lá no sábado, dia 24, penso que na terça-feira, dia 27, os padres que fazem parte de um conselho chamado Colégio de Consultores, são 7 padres. Esses padres vão se reunir e vão escolher um padre da diocese para ficar o administrador diocesano neste tempo aí interino até a chegada do novo bispo. Certo. Vamos à pergunta, então, integral do nosso amigo lá de Mogi das Cruzes, é o Eduardo dos Santos. Ele é da Pastoral da Comunicação da Catedral de Santana, da Diocese de Mogi das Cruzes. Ele diz o seguinte: pergunta ao novo bispo diocesano de Mogi das Cruzes para a entrevista desta quinta-feira. Hoje, praticamente todas as dioceses
paróquias, comunidades e pastorais aderiram às redes sociais, principalmente o Facebook, para manter atualizados seus fiéis das atividades no dia a dia da igreja. Um exemplo deste fato foi no dia em que o Papa Bento XVI transferiu o senhor da Diocese de Franca para Mogi. Em minutos, todas as redes sociais ligadas à Igreja Católica compartilharam a notícia. Então eu pergunto, quais são os benefícios das redes sociais para a Igreja Católica e os cuidados que devemos tomar? Atenciosamente, Eduardo dos Santos. Eu quero apenas acrescentar uma outra coisa que eu percebo, tenho hoje, com muita alegria, cerca de 5 mil amigos no Facebook, mas eu percebo que existe um certo exagero também em piadas, não em pornografia, mas em sexualidade nas redes sociais, principalmente no Facebook. Qual é a opinião do senhor sobre os limites que a gente deve ter, não censura, mas limites que a gente deve ter nesse trato da comunicação de massa que se transformou, principalmente o Facebook, que hoje tem 1 bilhão de seguidores no mundo? Pois é, uma saudação aí ao Eduardo, lá da Pastoral da Comunicação da Catedral de Mogi. Hoje praticamente todas as paróquias, não só as dioceses, mas cada paróquia tem lá uma pastoral de comunicação. Quanto que isso é importante. E nós adultos, nós com mais de outra geração, o quanto a gente se admira da facilidade com que os jovens hoje utilizam esses meios. E isso é muito bom, mas é claro, tem que ter sim os cuidados, tem que ter os limites. Para os menores, os pais têm que ter atenção, porque existem crimes, né? Existem crimes que se praticam a partir desta comunicação na internet. Então, claro, tudo o que é bom tem limite. Deus criou o paraíso e do paraíso Adão e Eva aproveitaram daquilo que era bom no paraíso, mas também pecaram. Ou seja, o ser humano, diante de tudo que é bom, ele aproveita de tudo que é bom, mas nem sempre sabe utilizar bem e também usa mal, muitas vezes. Olha aí os carros, por exemplo, que hoje são modernos e que são ágeis, as motos, mas quantos acidentes, né? Isso tudo deveria ser evitado. É uma pena quando um meio de transporte causa um acidente. É uma pena quando um meio de comunicação é utilizado para o mal, para a pornografia, ou seja, para a divisão das famílias. Mas aí é que entra o nosso bom senso, aí que entra o nosso bom uso da liberdade, aí é que entra também a nossa formação humana, formação religiosa, para que de tudo o que a tecnologia possa oferecer, a gente utilize para o bem e nunca utilize para o mal. E utilizando para o bem, a gente vê como pode congregar, como pode comunicar. Agora, por exemplo, o ano que vem, para a Jornada Mundial da Juventude com o Papa. Como é que os jovens estão fazendo as inscrições? Pela internet. E como é que estão se organizando? Pelas redes sociais. Agora, de Facebook, eu, por exemplo, não entendo. Eu não tenho, porque eu não dou conta. Eu não dou conta de tudo. Eu penso que a gente nem precisa dar conta de tudo, porque é tanta coisa que o mundo oferece, tanta mudança. Eu, pessoalmente, tenho dificuldade, porque sou mais antigo. Então, a internet, para mim, é importante na comunicação, os textos que a gente envia, tudo isso, mensagens, isso tudo é importante. Mas eu, por exemplo, já não dei conta de entrar no Facebook. Bem, o que significa para o senhor, e certamente os telespectadores gostariam de saber, o seu lema, in verbo autem tuo, ou seja, em tua palavra? Em tua palavra, exatamente. Me chamou a atenção esse texto. Todo bispo tem um lema, né, tirado de um pedacinho de um versículo. Não é nem um versículo, mas um trechinho de um versículo. E quando eu fiquei bispo, eu tinha que escolher. E folhei a Bíblia, eu fui lá na carta de São Pedro, Pedras Vivas, eu sou Pedro, Pedras Vivas, alguma coisa assim, fui procurando. Até que num sábado, em Laranjal Paulista, eu estava presidindo a missa
E o diácono que proclamou o evangelho era esse evangelho de Lucas, da pesca milagrosa. O Pedro tinha pescado, não tinha conseguido nada, e Jesus pede, insiste que ele lance de novo as redes, e ele diz: nós já pescamos a noite inteira, trabalhamos a noite inteira, não conseguimos nada, estamos desanimados, porém, em atenção à tua palavra, lançarei de novo as redes. Aquilo me chamou a atenção, em atenção à tua palavra. Aí eu fui ver a expressão grega, e daquilo que eu pude compreender, eu achei que poderia ser esse em atenção, que poderia ser em resposta à tua palavra. E aí ficou esse lema. Bem, Dom Pedro, eu explicava para o senhor aqui nos bastidores, antes da gente começar o programa, que eu não sou um católico praticante, eu sou um cristão, acredito em Deus, prego a paz, prego a fraternidade, mas acompanho e leio muito sobre a igreja. E uma discussão que a gente teve até destacada há um tempo atrás foi a questão da forma de celebrar a missa, né? Alguns defendendo inclusive a missa em latim, outros no sistema tradicional. Explica para a gente que não está lá no dia a dia da igreja, que fatores têm importância nesse sentido, da forma de celebrar, como que o padre se dirige aos fiéis, qual é a importância disso tudo nesse contexto da igreja para se aproximar do cidadão comum? A liturgia da igreja é sempre aquela expressão da fé do povo. A fé é interior, a liturgia é exterior, porque na liturgia a gente escuta, a gente fala, a gente canta, a gente se ajoelha, a gente se levanta, a gente se senta. Então é uma expressão externa, exterior da nossa fé. E por isso, claro, se é uma expressão humana das coisas divinas, a gente tem que achar o jeito de fazer essa expressão. Antes do concílio tudo era em latim, e a gente não entendia, mas participava. Esse concílio é o Vaticano I ou II? Dois. Concílio Vaticano II, 1962 começou, nós estamos celebrando 50 anos do concílio. Até aí tudo era em latim. 62 eu já me entendia por gente, era menino, já ia para a igreja, e me lembro quando tudo era em latim, inclusive eu ajudei a celebrar a missa, era coroinha, os coroinhas naquele tempo tinham que aprender as respostas em latim para responder ao padre. Tudo era em latim. Com o concílio, tudo se modernizou, vamos dizer, tudo se modernizou. Então tudo ficou em português ou na língua de cada país. Que coisa boa, agora encontramos o jeito certo. Mas depois se percebeu que dentro deste jeito certo, vamos dizer, há muitas nuances, então muitos modos. Se a gente pegar a renovação carismática católica tem um jeito muito próprio de celebrar. Mas é sempre a mesma missa, sempre os mesmos sacramentos, é claro. Se a gente pegar o caminho neocatecumenal, tem um jeito muito próprio também de celebrar. Até a disposição nas igrejas do caminho, até a disposição é diferente, o altar mais no centro. E eis que, de uns 15 anos para trás, começa a haver de novo esse gosto pelo latim. E aí nós mais velhos nos surpreendimos, mas que coisa, parece que tudo isso era superado e agora tem gente que gosta disso, e de fato tem muita gente que prefere assim, mas não entende. Aí eu costumo dizer que também em português a gente não entende se o microfone não é bom, se quem lê não lê certo, também em português tem muita coisa que a gente... Se a pessoa não presta atenção. Se a pessoa não presta atenção, também em português tem muita coisa que a gente não entende. E depois a gente pergunta também se das coisas de Deus a gente precisa entender tudo ou a gente precisa sentir mais do que entender. Então hoje, aí o Papa Bento entendeu bem isso e falou, bom, para aqueles grupos que gostam e preferem uma celebração que seja mais tranquila, mesmo que não entenda, mais tranquila, mais tradicional na língua latina, aí ele permitiu. Então hoje temos também este rito. Aqui na nossa diocese, quem celebra este rito em latim é o Padre Michel, pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Restinga. Lá, todo domingo à tarde, tem a missa em latim, ou seja, o rito extraordinário. O rito ordinário é em português, é aquele rito nosso depois do concílio de Paulo VI. E o rito extraordinário é este rito de antes, o rito ainda até de Pio V, até João 23. Dom Pedro Luiz, uma pergunta bem popularesca.
O senhor se incomoda com a forma com que as mulheres se vestem para ir à missa? Bom, a gente procura sempre orientar mulheres e homens, não é só mulher não, mulheres e homens. Verdade. Eu, por exemplo, acho que na igreja não se vai de boné, por exemplo. Às vezes tem jovem que vai de boné. Não tira de jeito nenhum. Se a gente pede, tira. Normalmente se pede. Na missa não é momento de ficar mascando chiclete. E mesmo ir de bermuda eu estranho. Eu estranho ver homens de bermuda. Outro dia tinha um que não era nem bermuda, era calção mesmo, era short. Então a gente orienta homens e mulheres. Que o traje da igreja é um pouquinho diferente, ou bem diferente de um traje quando a gente está aí no bar, na praia. Para cada lugar tem seu traje. Então a gente orienta. Mas eu acho que a gente tem que orientar com serenidade e não precisamos criar polêmicas e nem atritos ou com uma pessoa, porque aí fica difícil. Criar com uma pessoa é melhor fazer uma orientação geral. Isso que eu acabei de falar agora, no fundo, é uma orientação. Certo. E o casamento? O senhor acha que o casamento ele também perdeu aquele momento, aquela simbologia que ele deveria ter de uma união entre duas pessoas que, em tese, deverão viver para o resto das suas vidas com seriedade, cuidando do seio familiar, dos filhos, dos netos? A fidelidade, a indissolubilidade, ou seja, um casamento que dure para sempre. Meus pais completaram 60 anos de casados, fizemos uma grande festa. A gente vê que hoje está bem diferente, sim, do tempo dos meus pais, do meu tempo, por exemplo, os casais da minha geração e os casais mais novos. Então a igreja continua insistindo na importância de que o casamento seja para valer, que não se case rapidamente, mas que se pense mais, que se prepare bem, mas que depois, uma vez que se assume, que se assuma mesmo para valer. Agora, claro, a igreja tem também a compreensão para aqueles casos que não deram certo. Porém, os casos que não deram certo deveriam ser exceção, não deveria ser a regra. E para esses casos que não deram certo, a igreja tem também a pastoral da segunda união estável. Então, também estamos refletindo, estamos trabalhando. A igreja avançou nesse aspecto, porque ela tinha também uma rejeição com relação, por exemplo, a pessoas não casadas. Pessoas que são amasiadas, vamos dizer, vivem juntas, mas que não... Nós tivemos aqui em Franca, até um tempo, eu não me lembro quem era o bispo, mas nós tivemos problemas aqui de pessoas amasiadas que queriam batizar um filho e enfrentavam dificuldade na igreja. Isso avançou? Eu acho que isso avançou no sentido de que a gente diz que toda criança tem o direito de ser batizada, independente da condição dos seus pais. Acho que nisso avançou, sim. Agora, a igreja continua pedindo, pelo menos pedindo, que se os pais não são casados na igreja e levam os filhos para batizar, que de preferência escolham padrinhos que sejam casados na igreja. Então a gente tem orientado nesse sentido. Bom, para a gente finalizar, uma pergunta, Dom Pedro Luiz. O senhor acha que existe uma guerra entre a Igreja Católica e as igrejas evangélicas? Ou é uma relação natural que nós assistimos hoje? Não, eu creio que não existe guerra, pelo contrário, a gente faz um esforço de diálogo. No Raléu, por exemplo, tem um momento em que o pastor Otávio está comigo e nós oramos juntos lá para aquela multidão que está lá no Raléu. Aqui na Diocese de Franca, o padre Mário Zini faz esse esforço da pastoral ecumênica. Agora, claro, com as igrejas que aceitam o diálogo e que aceitam refletir junto, celebrar junto. Existe uma ou outra igreja que com a qual temos mais dificuldades, sim. E que depois se reflete também em outros campos. Por exemplo, lá em São Paulo se refletiu na campanha, se refletiu na eleição e no fundo havia aí uma questão de uma igreja se contrapondo à Igreja Católica, e a Igreja Católica respondeu com firmeza. O cardeal arcebispo de São Paulo respondeu com firmeza. Mas, nós falamos do Concílio Vaticano II, a partir do Concílio Vaticano II, a orientação da Igreja e o esforço da Igreja é que os cristãos das diversas igrejas dialoguem. É o mesmo Cristo, é a mesma fé, um só Deus, um só Pai, um só batismo. Então o esforço é que a gente dialogue,
e construamos juntos a paz no mundo. O mundo espera um sinal de unidade da nossa parte, o mundo espera um sinal do reino de Deus da nossa parte, então nós temos que nos esforçar para isso. Dom Pedro, obrigado de coração, viu? Eu que agradeço. Aqui, tá? Foi um prazer conversar com o senhor e dia 7 estaremos juntos lá na Câmara, o senhor se tornando efetivamente cidadão francano. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Um abraço para vocês, a gente volta na próxima quinta-feira com o programa inédito do Nova TV Debate. Até lá! Santa Rita Contabilidade e Consultoria. Há 36 anos na atividade contábil. Buscamos a excelência na prestação de serviços contábeis, fazendo parte do programa de qualidade da empresa contábil desde o ano de 2007. Disponibilizamos aos nossos clientes diversos serviços como aberturas, alterações, encerramentos de empresas, consultorias e assessorias contábil, tributária e previdenciária. Em nossa empresa, o cliente conta com um amplo leque de opções para o atendimento personalizado nos mais diversos segmentos empresariais e através do nosso site www.contabilsantarita.com.br. Instalada à Rua Major Claudiano, 1194, no centro de Franca, Santa Rita Contabilidade e Consultoria. Estar ao lado do nosso cliente é sempre a nossa preocupação. Agora você pode ter acesso a uma educação à distância de qualidade. A Metodista oferece cursos aprovados pelo MEC com polos espalhados em várias regiões do país e está entre as melhores do Brasil. Cursos à distância Metodista, mais que um diploma, a sua formação.